Meus amigos, o imperativo do fim da barbárie no conflito entre o Estado de Israel e o povo palestino e das guerras no mundo é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. O que nós pretendemos fazer é efetivamente apresentar propostas concretas que contribuam para o fim da barbárie do conflito entre o Estado de Israel e o povo palestino e também da barbárie das guerras no mundo. Antes de tudo, é importante a dizer que o termo barbárie tem dois significados distintos, mas ligados entre si: falta de civilização e crueldade de bárbaro. Barbárie significa violência desenfreada e o desprezo pelo ser humano. A barbárie tem aumentado permanentemente no mundo. Ano a ano, década a década, a violência e o desprezo pelo ser humano têm aumentado, parecendo não haver um limite para este fenômeno. Algo muitíssimo pior. Os homens e mulheres se acostumaram com a barbárie, já não existindo espanto, estranheza, nem horror frente aos atos desumanos. Os fatos recentes, com o ataque do Hamas contra a população civil de Israel e a ação extremamente desumana por parte do Estado de Israel contra a população civil de Gaza caracterizam a barbárie na era contemporânea. Sobre o ataque do Hamas contra a população civil, é importante observar que, do ponto de vista da guerra, se admite que grupos armados ataquem instalações militares, ataquem por exemplo, tanques, a infantaria, por exemplo. Israel pretende invadir Gaza, então atacar a infantaria e os tanques, da mesma maneira que, através de canhões antiaéreos e mísseis, atacar aeronaves inimigas, trata-se de uma ação justificável. Agora, não é justificável que um grupo armado como o Hamas promova o assassinato de 1.300 israelenses e, além disto, mantenha como reféns mais de 200 pessoas, conforme informações da imprensa. Se é lamentável, se é injustificável a ação do Hamas contra a população civil de Israel, mais lamentável, mais injustificável é a ação do Estado de Israel atacando a indefesa população civil de Gaza, ao ponto de bombardear um hospital, matando cerca de 500 pessoas que estavam, muitas delas sendo atendidas neste hospital. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial estabeleceram uma nova forma de barbárie, eminentemente moderna, bem pior em sua desumanidade assassina do que as práticas guerreiras dos conquistadores bárbaros do fim do Império Romano. O ano de 1914 começa com os sacrifícios ilimitados no afã de eliminar o inimigo,
Sacrifício este que incorpora a própria população civil. Até 1914, de modo geral, as populações civis eram preservadas. Mas a invenção dos aviões e dos canhões com capacidade de atingir alvos a quilômetros de distâncias possibilitaram fazer com que também a população civil se tornasse alvo da ação militar. Sacrifício este que incorpora a própria população civil, como eu falei. 1914 começa com a era da guerra total. Quando se fala em guerra total, significa que envolve todos, combatentes e não combatentes. Não há distinção entre combatentes e não combatentes. Todos são inimigos e podem se constituir em alvos da ação militar. Isto é o que está acontecendo também no conflito entre o Estado de Israel e os palestinos do Hamas. O sociólogo e filósofo franco-brasileiro Michael Lowy, que também é diretor de pesquisa em ciências sociais no Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, afirma que a barbárie moderna, ou a barbárie gerada no seio das sociedades ditas civilizadas, entre aspas, se caracteriza pelo uso de meios técnicos modernos, como a industrialização do homicídio, extermínio em massa graças às tecnologias científicas de ponta, pela impessoalidade do massacre de populações inteiras, de homens e mulheres, crianças e idosos, que são eliminados com o menor contato possível entre quem toma a decisão e as vítimas, pela gestão burocrática administrativa eficaz, planificada, racional, em termos instrumentais dos atos bárbaros e pelo uso de ideologia legitimadora do tipo moderno, biológica, higiênica, científica. Isto é o que afirmou o sociólogo e filósofo franco-brasileiro Michael Lowy. Esta afirmação do sociólogo e filósofo franco-brasileiro Michael Lowy nós obtivemos no artigo por ele publicado, cujo título é Barbárie e Modernidade no século XXI, que foi publicado no website do ecodebate.com.br. Então, esta observação do sociólogo e filósofo franco-brasileiro Michael Lowy é o que está acontecendo também no conflito entre o Estado de Israel e os palestinos do Hamas. O genocídio nazista contra os judeus, ciganos e comunistas, o uso da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, o gulag stalinista, a guerra do Vietnã, o ataque terrorista ao World Trade Center em Nova York, as duas guerras do Iraque, a guerra do Afeganistão, as guerras civis da Líbia e da Síria, e agora a selvageria do ataque em 7 de outubro passado do Hamas contra civis israelenses, e o insano massacre israelense da população civil da faixa de Gaza exemplificam de maneira mais acabada a barbárie que caracteriza o mundo que vivemos. A violência dos conflitos em nossa época não tem paralelo na história. As guerras do século XXI e também as guerras do século XX e também as do século XXI foram e são guerras totais contra combatentes e civis sem discriminação. No momento atual, os governantes israelenses bombardeiam indiscriminadamente a faixa de Gaza, matando milhares de civis palestinos, que já alcançam hoje o total de 5 mil
palestinos mortos em desobediência às leis internacionais, na tentativa de atingir os palestinos do Hamas. Esta é a justificativa. Ao tentar atingir os palestinos do Hamas, está matando indiscriminadamente a população de Gaza, a população civil. E então, os governantes de Israel são responsáveis pela chacina contra a população civil, da mesma forma que o Hamas são responsáveis pela chacina contra civis israelenses de 7 de outubro passado. É inaceitável, no meu entendimento, viver em um mundo que nos últimos 6.000 anos da história da humanidade houve apenas 292 anos de relativa paz entre os povos. Por isso, na análise que nós fizemos dos conflitos, desde que há registros de guerra na história da humanidade, nós constatamos que nos 6.000 anos da história da humanidade só houve paz durante 292 anos, de relativa paz. É lamentável a situação a que chegou a humanidade, com a prevalência da barbárie sobre os valores da civilização. É preciso observar, meus amigos, que a antítese de barbárie é a civilização, que é considerado o estágio mais avançado que uma sociedade humana pode alcançar. Para uma sociedade mundial ser considerada civilizada, no meu entendimento, é preciso que ela promova a satisfação do bem-estar da população em cada país globalmente. Assegure a paz entre os povos com a solução pacífica dos conflitos internacionais. Preserve a natureza e ou promova a mitigação dos efeitos da atuação dos seres humanos sobre a natureza. Ofereça segurança garantida para todos os cidadãos, que não devem temer a perda de suas vidas ou ter danos físicos. Garanta assistência médica da melhor qualidade possível para todos os membros da sociedade. Conceda acesso a comida e água para todos os cidadãos, de modo que nenhuma pessoa passe fome ou sede. Ofereça as condições básicas de habitação para todos os cidadãos. Possua um sistema legislativo democrático, cujas leis sejam estabelecidas para preservar o bem-estar da população. Possua um sistema educacional que garante igualdade de acesso à educação de alto nível para todas as pessoas, visando tornar sua população altamente educada. E, finalmente, assegure para a população a liberdade de pensamento, crença, religião, afiliação e expressão e o direito de participar das decisões do governo. Infelizmente, essas 10 condições que eu considero que deveriam existir para que prevaleça a civilização e não a barbárie, infelizmente, ainda está por ser conquistada por toda a humanidade. Em algumas regiões do planeta, ainda é possível identificar países em que boa parte desses 10 pontos que eu listei, que seriam as condições para que a civilização se imponha no mundo, são exatamente os países da Escandinávia. Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia. Nesses países é possível identificar práticas similares àquelas que há pouco listei. São 10 elementos que podem caracterizar uma sociedade civilizada. Mas na maior parte do mundo, esses objetivos ainda seriam objeto de consecução, de obtenção. É algo a ser obtido ainda no futuro. Lamentavelmente, a barbárie prevalece
sobre a civilização. Diante do histórico tenebroso dos atentados praticados contra a humanidade e de suas perspectivas sombrias, urge atacar o mal da barbárie pela raiz, com a construção de uma nova ordem mundial, civilizada, em substituição à ordem capitalista dominante, geradora dos atentados à civilização em todos os quadrantes da Terra, que se registram há mais de 500 anos. Para que a civilização se imponha sobre a barbárie, é preciso que seja construído um novo sistema internacional, porque o sistema atual é incapaz de assegurar a paz mundial e mediar os conflitos internacionais, para evitar o fim da humanidade, com a eclosão de uma nova guerra mundial de consequências devastadoras. Uma demonstração da incapacidade do sistema internacional atual de mediar os conflitos é o caso da ONU, que várias reuniões foram realizadas para estabelecer uma resolução que possibilitasse, pelo menos, uma pausa no conflito entre o Estado de Israel e o povo palestino, do Hamas. Isso não se viabilizou. A resolução apresentada pelo Brasil de uma pausa humanitária para que a ajuda humanitária pudesse entrar em Gaza e aqueles que, estando em Gaza, desejassem sair de Gaza para seus países de origem, como é o caso de brasileiros que se encontram retidos em Rafah, que é uma das localidades de Gaza, onde os brasileiros, 30 brasileiros se encontram. Isto não foi possibilitado graças ao veto dos Estados Unidos. Então, o sistema internacional, da forma como está, precisa ser radicalmente modificado. Não é possível que apenas um veto de um país, como os Estados Unidos, uma resolução que teve 12 votos em 15, como a resolução do Brasil, não seja posta em prática. E com isso ameniza a situação na faixa de Gaza. E além disso, o sistema internacional está demonstrando incapacidade de impedir que o conflito evolua para um quadro mais grave, que seria, digamos, até mesmo uma guerra regional. Porque se a situação em Gaza se tornar catastrófica do ponto de vista humanitário, como parece que está acontecendo, e tende a se agravar ainda mais, muito provavelmente os países da região, os países árabes, vão agir para barrar a pretensão de Israel de aniquilar, mas aniquilar não apenas o Hamas, a própria população civil de Gaza. Está cada vez mais evidenciada a necessidade de um novo sistema internacional, composto por um governo democrático mundial, um parlamento mundial e uma Corte Suprema Mundial, a serem construídos com a reestruturação da ONU. Essa é a tese que eu tenho defendido há bastante tempo, não só em artigos que temos publicado, em palestras que temos realizados, tanto em eventos no Brasil como no exterior, de modo que é chegada a hora da humanidade solucionar não apenas os conflitos internacionais atuais, como entre o Estado de Israel e o Hamas e mais Rússia e Ucrânia, mas também no mundo, nos marcos da civilização. No caso do conflito entre o Estado de Israel e o Hamas, a minha proposta é de que ele só chegará ao fim se de imediato houver um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Houver também a troca dos reféns em poder do Hamas por prisioneiros palestinos,
nas prisões israelenses. Há uma proposta do Hamas de troca dos reféns pelos palestinos presos em Israel. E também a criação de um corredor humanitário na faixa de Gaza para evitar a morte de palestinos de sede e de fome, que já está acontecendo. Para que este acordo de paz se torne duradouro, que isso que eu coloquei é apenas a preliminar. A preliminar é cessação de fogo entre Israel e Hamas, troca dos reféns em poder do Hamas por prisioneiros palestinos nas prisões israelenses e a criação de um corredor humanitário que possibilite a entrada de ajuda internacional à população civil de Gaza. O segundo passo consistiria em se fazer um acordo de paz duradouro. Para que isso aconteça, é preciso que, de um lado, as fronteiras entre Israel e Palestina pré-1967 sejam respeitadas, Jerusalém seja transformada em uma cidade internacional sob o controle das Nações Unidas, haja vista que há um profundo desacordo entre palestinos e israelenses sobre sua divisão, a imediata retirada dos colonos israelenses de terras palestinas da Cisjordânia, o retorno de refugiados das guerras árabes-israelenses que se refugiaram em vários países árabes e que haja um retorno desses refugiados às suas antigas terras e o reconhecimento da Palestina como Estado independente. Então é necessário que, de um lado, Israel concorde com essa solução, que se respeite as fronteiras pré-1967, Jerusalém seja transformada em cidade internacional, sob o controle das Nações Unidas, haja imediata retirada dos colonos israelenses de terras palestinas na Cisjordânia e o retorno de refugiados das guerras árabes israelenses às suas antigas terras e o reconhecimento da Palestina como Estado independente. Agora, de outro lado, os palestinos reconheceram o Estado de Israel, porque nem todos os palestinos e também árabes aceitam o Estado, reconhecem o Estado de Israel. Por que os dois lados têm que ceder? Simplesmente porque nenhum deles tem condições de impor sua vontade ao outro lado. Nem Israel pode impor sua vontade aos palestinos e vice-versa. A construção da paz só poderá acontecer entre o Estado de Israel e os palestinos se o povo judeu em Israel e no mundo inteiro, bem como os palestinos, repelirem politicamente os extremistas que exercem o poder em seus territórios e constituírem governos que busquem a conciliação entre os povos judeu e palestino. Esta seria a forma, meus amigos, de evitar a continuidade do conflito entre o Estado de Israel e o povo palestino, que poderá evoluir para uma guerra regional, como já falei, envolvendo os países da região, todos os países da região. A passagem de uma guerra regional, entretanto, para um conflito global, pode também acontecer com o envolvimento das grandes potências militares, com os Estados Unidos e a União Europeia ao lado de Israel, e a Rússia e a China ao lado dos palestinos. Precisamos evitar que o conflito entre o Estado de Israel e o povo palestino se transforme no epicentro de uma nova guerra mundial. Só a paz entre os palestinos e judeus evitará o pior para seus povos e para a humanidade. Para afastar definitivamente novos riscos de uma nova guerra mundial e que se concretize a paz perpétua em nosso planeta, seria preciso a reforma do sistema internacional atual, conforme já falei, que é incapaz de garantir a paz mundial. O novo sistema internacional, na minha opinião,
e isso temos defendido em vários artigos e palestras que temos realizados, temos defendido que um novo sistema internacional deveria funcionar com base em um contrato social planetário. O contrato social planetário seria a constituição, ou lei maior do planeta Terra. Para a elaboração do contrato social planetário, deveria haver a convocação da Assembleia Mundial Constituinte, com a participação de representantes de todos os países do mundo eleitos para este fim. O contrato social planetário deveria estabelecer a existência de um governo mundial, cujo presidente deveria ser eleito com mais de 50% de votos do Parlamento Mundial, a ser também constituído democraticamente. Para assegurar a prática democrática e a governabilidade do planeta Terra, o poder mundial deveria ser exercido pelo Parlamento Mundial, que além de eleger o presidente do governo mundial, deveria elaborar e aprovar as leis internacionais baseadas no contrato social planetário. O Parlamento Mundial deveria ser composto por um número determinado igual de representantes de cada país, eleitos democraticamente para este fim. O presidente do governo mundial só exercerá o comando do governo mundial enquanto contar com o apoio da maioria do parlamento. Se ele perde a maioria do parlamento, então se convoca novas eleições presidenciais e o parlamento elege o novo presidente do governo mundial. O governo mundial deve contar com uma estrutura organizacional que seja capaz de lidar com as relações internacionais, a questão militar, a economia global, o meio ambiente global, a educação, a saúde, a infraestrutura, a ciência e tecnologia, entre outras, para dialogar com o Parlamento Mundial e os países integrantes do sistema internacional. Então ele precisa, o governo mundial tem que ter uma estrutura. E essa estrutura, naturalmente, deveria funcionar em instalações como as atuais da ONU, em Nova York, em outro país onde a sede desse novo governo mundial possa ser considerada. Os parlamentares deveriam eleger a mesa diretora do Parlamento Mundial, que contaria com estrutura organizacional apropriada. A Corte Suprema Mundial deveria ser composta por juristas de alto nível do mundo escolhido pelo Parlamento Mundial. Juristas esses que atuariam por tempo determinado, os quais deveriam eleger o presidente da Corte para cumprir o mandato por tempo determinado. A Corte Suprema Mundial deveria julgar os casos que envolvam litígios entre os países, os crimes contra a humanidade e contra a natureza também, praticados por estados nacionais e por governantes, à luz do contrato social planetário, julgar conflitos que existem entre o governo mundial e o próprio parlamento. A Corte Suprema é quem deve julgar esses conflitos e atuar, a Corte Suprema atuar também como guardiã do contrato social planetário, ou seja, da sua aplicação, do seu uso efetivo. O governo mundial não terá forças armadas próprias, devendo contar com o respaldo de forças armadas dos países que seriam convocados quando necessário. Portanto, com esta sistemática, meus amigos, o Parlamento Mundial legislaria com sucesso por meio de um processo democrático. Não haveria necessidade de um ente que atuaria como policial do mundo, porque quem exerceria o poder seria o presidente do governo mundial, que usaria as forças armadas, conforme já afirmei, de determinados países que seriam convocadas quando necessário. O novo Estado de Direito Internacional seria exercido pelos três poderes constituídos: Governo Mundial, Parlamento Mundial e Corte Suprema Mundial. O poder mundial repousaria no Governo Mundial, repito, no Parlamento Mundial
e na Corte Suprema Mundial. O poder mundial não corromperia, nem seria corrompido, porque haveria a vigilância de todos os países, de todos os poderes constituídos. Governo Mundial, Parlamento Mundial e Corte Suprema Mundial, que atuariam como freios e contrapesos visando a eficiência e a eficácia do sistema internacional. O governo mundial atuaria apenas para fazer com que o sistema internacional evolua em um ambiente de paz entre as nações. Cada país deve ser soberano para atuar nos limites do seu território e não para intervir nos assuntos internos de outros países. Porque hoje a soberania é vista também como um país, além de exercer a soberania no seu próprio território, intervir em outros países. Então, a intervenção de qualquer país sobre outro seria considerado crime internacional que deveria ser impedido pelo governo mundial, pelo parlamento mundial e pela Corte Suprema Mundial. Então, repito, cada país deve ser soberano para atuar nos limites do seu território e não para intervir nos assuntos internos de outros países. O que não seria admitido é qualquer país intervir, como eu já disse, com o uso da força nos assuntos internos de outros países, como tem acontecido ao longo da história. Como é o caso, por exemplo, da Rússia ao intervir na Ucrânia. Como já aconteceu os Estados Unidos intervirem no Iraque, na Líbia, na Síria, aliás, em todas as partes do mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos atuaram e interviram em várias partes do mundo para impor a sua vontade no plano internacional. E isso não deveria ser admitido com a nova ordem internacional que seria implantada com a Constituição do Governo Mundial, Parlamento Mundial e Corte Suprema Mundial, baseada no contrato social planetário que seria assinado por todos os países do mundo. Portanto, o que não seria admitido é qualquer país intervir com o uso da força nos assuntos internos de outros países, como tem acontecido ao longo da história. O governo mundial, na minha opinião, seria a garantia do respeito à soberania dos países do mundo, ou seja, da não intervenção nos assuntos internos de outros países, especialmente dos mais fracos. O receio de alguns de que com o governo mundial, o Parlamento Mundial e a Corte Suprema Mundial, os países perderiam a sua soberania, isso é falso. Na realidade, a garantia da soberania desses países, sobretudo dos mais fracos, é a existência de um governo mundial, de um parlamento mundial, de uma Corte Suprema Mundial e de um contrato social planetário que garanta a soberania de cada um desses países. Nenhum país deveria intervir internamente nos assuntos de outros países. Da mesma maneira que o governo mundial não deveria intervir nos assuntos internos de cada país. Cada país seria soberano, cada povo seria soberano para escolher os seus governantes. Portanto, a ausência de um governo mundial é que representaria uma ameaça à soberania nacional, na maioria dos países, porque ficariam à mercê dos mais fortes, como tem ocorrido ao longo da história. Se qualquer país comprometer um ambiente de paz entre as nações, intervindo nos assuntos internos de outro país, o governo mundial atuaria para impedir que o agressor consuma seus propósitos através, inicialmente, de ação diplomática. E, em caso de insucesso, inclusive com o uso da força. Para tanto, o governo mundial convocaria as forças armadas de determinados países para cumprir um papel de impedir que qualquer país intervenha em outro fazendo uso da força.
Estas são, portanto, meus amigos, as medidas que deveriam ser adotadas para acabar com as guerras no mundo. É oportuno observar que a governança democrática mundial, o governo mundial, parlamento mundial e Corte Suprema Mundial, a ser implantada, representaria o estágio mais avançado de evolução política da humanidade. Porque ao longo da história, a humanidade evoluiu da aldeia primitiva para formar cidades e estados. De cidades e estado para constituir estados-nação. Então veja a evolução. Da aldeia para formar cidades e estados. De cidades e estados para constituir estados-nação, como aconteceu no século XVIII e XIX, principalmente. E incluo também o século XX. Então, a humanidade evoluiu da aldeia para formar cidades e estados, de cidades e estado para constituir estado-nação, e de estados-nação para constituir blocos econômicos, como o NAFTA, que incorpora Estados Unidos, Canadá e México, como o Mercosul, que incorpora Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, ou a União Econômica e Política de Estados, como a União Europeia, que representa um passo à frente em relação aos blocos econômicos. O próximo passo da humanidade seria, portanto, a constituição de um governo mundial, um parlamento mundial e uma Corte Suprema Mundial, para alcançar seu estágio mais elevado de desenvolvimento, com a promoção de uma verdadeira integração econômica, política, social e ambiental, ao nível planetário, com base em um contrato social planetário aprovado por todos os países do mundo. Só com a governança democrática mundial, meus amigos, seria possível compatibilizar os objetivos de cada país, uns com os outros, em benefício de toda a humanidade. Para viabilizar um novo sistema internacional, com a implantação de uma governança mundial, é preciso que, de início, seja constituído um Fórum Mundial pela Paz e pelo progresso da humanidade, por organizações da sociedade civil e governos de todos os países do mundo amantes da paz. É chegada a hora das organizações amantes da paz e governos de países amantes da paz realizarem um fórum onde seriam debatidos e estabelecidos os objetivos e estratégias de um movimento mundial pela constituição de um governo mundial, de um parlamento mundial e de uma Corte Suprema Mundial, visando sensibilizar a população mundial e os governos nacionais que não aderirem nesse primeiro momento a sua participação neste fórum, a também aderirem, no sentido de tornar realidade um mundo de paz e de progresso para toda a humanidade. Esse seria o caminho que tornaria possível transformar a utopia da governança mundial em realidade. Sem a constituição de um governo mundial democrático, o cenário que se descortina para o futuro será o de desordem econômica, política e social e da guerra de todos contra todos. Se nós queremos evitar que isso aconteça, meus amigos, temos que avançar nessa direção. Então, o que nós procuramos mostrar são os caminhos que levam à solução do conflito entre Israel e Palestina. Tem a solução imediata, que seria o cessar-fogo, para que a ajuda humanitária possa acontecer e evitar a catástrofe humanitária que está acontecendo em Gaza. Um acordo de paz entre Israel e Palestina, nos termos que nós apresentamos, e também a constituição de uma governança mundial, que seria capaz de preencher esse vácuo representado pela inação, inoperância, incapacidade da ONU
de mediar os conflitos internacionais. Então é chegada a hora, meus amigos, de que todos nós, amantes da paz, nos empenhemos no sentido de que a Constituição de um governo mundial, de um parlamento mundial, de uma Corte Suprema Mundial, seja efetivada em nosso mundo, a fim de que os conflitos internacionais não sejam resolvidos a bala ou a bombas, mas numa mesa de negociações em que os interesses das partes possam ser devidamente atendidos. Meu abraço fraternal para todos.